Muitas vezes precisamos estar atentos para apreciar e admirar os pequenos detalhes da vida, como por exemplo um belo arco-íris. Ai, tão lindo! E é isso que a gente vai animar nesse tutorial aqui, ó, usando efeitos de distorção no After Effects para criar essa animação aí desse arco-íris. Fique atento para você não perder os detalhes desse tutorial, porque a gente já tá começando. Na verdade, a gente já começou já. Para começar esse maravilhoso tutorial que vai mudar a sua vida, você vem com o After Effects aberto e você vem aqui e clica em New Composition. Aqui essa parte de Composition Name, que basicamente é o nome que você pode definir, não há necessidade de colocar nome nenhum aqui, então pode deixar como está. E nas opções aqui embaixo, ó, eu vou deixar a largura em 1000 pixels, a altura em 1000 pixels, o frame rate em 24 e o duration em 2 segundos. Aqui na opção de Background Color, eu falei tudo errado, né? Background Color. Você pode colocar essa cor aqui, ó, pelo hexadecimal, né? 431CA5. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, pause o vídeo e digite a mesma coisa que você está vendo aí, porque são caracteres muito malucos, né? Vai que eu falei alguma coisa errada. Aqui essa parte do background, se você está pensando, professor, mas eu não quero essa cor. Você pode colocar outra cor que você quiser, mas é que essa aqui, ela combina com as outras cores que a gente vai colocar. Então vamos sempre pensar no design, né? Na combinação de cores da melhor forma possível. Então coloca essa cor aí, ó, dá um OK. E aqui você também clica em OK. É OK para lá e para cá. Continuando. Na parte superior, eu vou desenhar aqui um retângulo, que basicamente vão ser 4 retângulos, né? A gente faz um aqui, ó, depois uma sequência com 2, 3, 4. Obviamente, não vai ter nenhum mais grosso que o outro. Eles vão ter as mesmas espessuras. Mas por que você desenhou desse jeito aqui, ó? É porque, infelizmente, a minha capacidade motora me limitou e eu não consegui fazer os retângulos bonitinhos. Mas a gente vai fazer bonitinho aqui no After Effects, vindo na ferramenta de retângulo. E aí, ó, o que você faz? Clica na tela, segura e arrasta, pode ser do lado esquerdo aqui mesmo, ó. Clica e arrasta e puxa até o lado direito. A grossura aqui, a espessura do retângulo não importa. Como assim não importa? Tudo bem, vai, importa, mas a gente muda isso agora. Se liga só, deixa selecionado essa camada que corresponde a esse objeto. Na parte superior você pode escolher uma cor, por exemplo. Então clica ali e no hexadecimal você pode colocar a mesma coisa que você está vendo aí, ó, que é esse FC3A52, que é esse tomzinho aí meio de vermelho, meio salmão. Na verdade parece uma cor meio de salmão se transformando em vermelho, mas não se transformou totalmente. E a gente dá um OK, ó. Então definir essa cor. Nas opções da camada, se você vir aqui em Shape Layer 1, você vai ter Contents. Dentro de Contents você tem Rectangle 1. Dentro de Rectangle 1 você tem Rectangle Path. Dentro disso você finalmente tem a opção de Size. Aqui você tem, ó, essa correntinha que você pode desmarcar. E quando você desmarca, aí você pode mexer nesses dois valores individualmente. Mas o que são esses valores aqui, professor? Eu não estou entendendo nada. Então, esses valores nada mais são do que a largura e a altura do retângulo. Então, o primeiro valor aqui, ó, seria a largura dele, ó. Então, nesse caso, a gente pode colocar 1000. Porque 1000 é exatamente a largura da composição que a gente tem aqui na tela. E aí você também tem a opção de altura. A altura aqui, eu acho que a gente pode deixar um valor exatamente como está, que na verdade eu acabei fazendo, né, sem querer, ó, 50, tá? Então fica 1000 por 50. E o que nós podemos fazer agora é alinhar isso aqui na tela, ó. Então deixa selecionada essa camada e do lado direito você vai no painel de Align. Mas o meu painel de Align não aparece. Então vai lá em cima em Window e você clica em Align. Aí o painel acaba aparecendo aqui para você. Feito isso, ó, você pode clicar nesses dois botões, né? Esse aqui e esse aqui. Um alinha horizontalmente e o outro verticalmente. Então com isso a gente tem um retângulo exatamente no meio da tela. Agora o que eu vou fazer é continuar esse processo. Mas que processo do que você está falando? De fazer retângulos. Só que dessa vez, ao invés de ficar aqui fazendo retângulos do zero, a gente vai duplicar. Então se liga só. Seleciona esta camada e pressionando Ctrl D de duplicar, ou de dado, ou de doido, ou de dedo, e chega de palhaçada. Você duplica. Quando você duplica, você tem os elementos exatamente um em cima do outro. O que nós temos que fazer é mover um pouco para baixo. Então aqui se liga só, nós temos duas camadas, tá vendo isso? Sim, tô vendo. Então, camada de baixo, deixa como tá. Seleciona de cima, e aí você pode vir com a ferramenta de seleção, clica em cima do retângulo que a gente tem, ó, segura e arrasta para baixo. Quando você arrasta, segura a tecla Shift. Mas por que eu vou segurar o Shift? É porque o Shift não deixa você sem querer jogar para a esquerda ou para a direita. Então a gente clica e arrasta, ó,
jogando aqui embaixo. Não deixa um espaço entre eles, ó. Deixa de uma forma que eles fiquem um pouquinho sobrepostos. E aí, na parte superior, você clica para definir uma cor, que você já viu como é que faz. E a gente pode usar essa aqui, ó. F9B248. Se você tiver dificuldade, pausa o vídeo e coloca a mesma coisa aí, ó. Segunda cor, vamos continuar o processo, ó. Seleciona essa camada de cima, Ctrl D e move ali, segurando o Shift com a ferramenta de seleção. E na parte de cima, troca para esta cor, E8D5B7. Nossa, cada número maluco. E por último, duplica mais uma vez, ó. Move aqui para baixo, deixa mais ou menos em cima e muda essa cor para esta cor aqui, ó, 372154. Pronto, fizemos as 4 cores. Ah, professor, mas eu queria fazer muito mais cores. Pode fazer quantas cores você quiser. Ah, mas e se eu quisesse fazer menos cores? Também poderia, tá? Então você pode fazer mais retângulos ou menos retângulos, tanto faz. Você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Mas acho que 4 aqui fica bom, né? Não fica nem muito e nem pouco. O que a gente vai fazer também é selecionar as 4 camadas, clicando aqui embaixo, ó, numa área vazia, segure e arrasta para fazer uma área de seleção. Oh, nomezinho bonito, né? Então aí, ó, você seleciona as 4 composições, ou desculpa, as 4 camadas, clica sobre qualquer uma delas com o botão da direita e coloca Pre-Compose. Aqui o que nós vamos fazer é um grupo, então a gente vai pegar essas 4 camadas e transformar como se fosse numa única camada. Na verdade não é exatamente isso, mas é quase isso. Na opção aqui do nome, ó, eu posso colocar o nome de arco-íris. E aí deixa como está aqui, ó, Move Attributes e Adjust blá 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 e dá um OK. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu quero alinhar esse retângulo para que ele fique exatamente no meio da tela, porque se você perceber, esse espaço aqui, pelo menos o meu, né, tá um pouco menor do que essa área. Então, ou seja, esse arco-íris não está exatamente no meio, né? Você vê que eu quase falei tudo errado, mas ignore, por favor, esse meu trava-língua e vamos continuar. Uma vez que você tem essa camada selecionada, se você vir aqui, ó, no painel de Align e você clicar nesse botão, que é para ele alinhar verticalmente, ele não faz nada. Por que ele não faz nada, né? Porque esse After Effects é meio burro. E quando você vem e cria uma pré-composição, que basicamente é como se fosse um grupo, né? Onde a gente uniu as camadas, ele entende que as dimensões desta camada, ou seja, a largura e a altura, é exatamente a mesma coisa da composição. Por isso que quando você deixa esta camada selecionada, ó, ele mostra para você alguns quadradinhos bem no canto. Porque na verdade são as dimensões, né? A largura e a altura dessa camada. E nós não queremos isso. Eu quero que ele entenda esse After Effects burrinho, que as dimensões dessa camada são as mesmas apenas dos elementos que tem dentro dele. Ué, mas peraí, professor, como assim? Isso aqui tá meio confuso. Muito simples. Vem aqui na camada e clica nesse botãozinho quadradinho, ó, onde você ativa um sol. Com isso, o que ele faz? Ele muda as dimensões dessa camada para que sejam de acordo com os elementos que tem dentro. Agora, se você vir nesse botãozinho aqui, ó, e clicar, você alinha verticalmente e agora sim os retângulos ficam exatamente no meio da tela. Olha só, aproveitando esse papo aqui, eu sei que eu já falei sobre várias coisas aqui, né? Criação de retângulos, backgrounds, hexadecimal e um monte de coisa, e talvez você esteja pensando, ah, professor, eu não estou entendendo nada. Então, antes que você pire o cabeção, calma, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects, porque ele tem tudo que você precisa para começar ali a entender as coisas mais básicas do After Effects, afinal de contas, né? Quase falei tudo errado. Você viu que eu estou explicando algumas coisas aqui? Mas eu não estou explicando as coisas mais básicas, porque neste outro tutorial você já tem as coisas mais básicas e eu não vou ficar aqui explicando e reexplicando o que eu já expliquei antes, não é pra gente não perder tempo nesta vida que já é tão curta. Continuando, tendo você assistido ou não o outro tutorial, este tutorial vai continuar. Então na parte superior, ó, a gente vai em Layer, depois em New e depois você clica na opção de Adjustment Layers. Esse Adjustment Layer é uma camada que está acima da camada do arco-íris. Eu espero que a sua também esteja. É, o meu não tá não, professor, o meu tá embaixo. Então, se o seu estiver embaixo, ó, clica nela, segura e arrasta, ó, e solta em cima aqui da camada arco-íris. Então, com ela, qualquer efeito que você coloque na camada de ajuste afeta as camadas de baixo. Ah, mas espera aí, professor, por que você não coloca algum efeito direto nessa camada aqui, ó? É porque, na verdade, com a camada de ajuste, a gente tem um pouquinho mais de controle de modificações que a gente faça. Por isso é que eu prefiro colocar nela. Então, vai aqui, ó, seleciona a camada de ajuste, vai lá em cima em Effect. Depois de Effect, você vai na opção de Distort e você tem a última opção lá embaixo, ó, Wave Warp. O que ele faz, basicamente, é criar distorções em ondas. É bastante óbvio, né? A gente tá vendo isso. E aí, ó, do lado esquerdo no painel de Effect Controls, a gente tem algumas opções, como por exemplo, Wave Height e Wave Width. Height é a altura das ondas. Eu não quero muito, não. Acho que uns
25 aqui, tá bom. E na opção de Wave Width é a largura delas. Eu vou colocar 150. Então a gente tem ondas, mas não tem poucas. Tem uma quantidade razoável de ondas aqui na tela, né? Ó. Tem, sei lá, 3 ondinhas. 1, 2, 3. Praticamente 3 ondas. 3 ondas e meia. Não importa, não vamos discutir sobre isso. E eu vou aplicar mais um efeito. Então deixa a camada de ajuste selecionada. Vai lá em cima em Effect. Depois Distort de novo, que são categorias de efeitos de distorção, né? Para distorcer a imagem de forma geral. Alguns deles são, né, assim, alguns deles fazem uma grande bagunça, mas outros não, são coisas mais sutis. E aqui, ó, eu vou vir em Warp. Esse Warp distorce de uma maneira meio maluca. Esse Warp aqui eu não gosto muito dele do After Effects, embora o Warp ele tenha em outros programas como o Illustrator, tem no Photoshop e eu acho que tem alguns outros também, posso estar enganado sobre isso. Mas ele cria distorções baseados em uma forma específica. O problema do After Effects é que quando você vem nesse Warp Style, ele só tem coisas escritas. Ele podia ter um desenhinho aqui para você entender que tipo de deformação ele faz. Mas infelizmente ele não tem, né? Enfim, antes de odiar o After Effects, vamos ignorar isso e continuar. Aqui na opção de Warp, eu vou trocar para Shell Upper. Esse Shell Upper faz com que ele tenha um tipo de distorção onde ele consegue deixar um lado maior do que o outro. Só que para a gente conseguir ver isso, você tem que mudar esse Warp Axis, que é o eixo dele, para Vertical. Então você percebe, ó, que esse lado fica bem maior do que esse lado e é isso que nós queremos. Só que por último, eu tenho a opção de Horizontal Distortion, nem sei como é que diz isso, eu vou colocar menos 60. Então isso faz com que eu tenha uma distorção mais evidente ainda. Então aqui tá bem grandão e aqui tá bem pequenininho. Continuando aqui, a gente vai inserir algum elemento, né, para que dê a impressão de que esse arco-íris está saindo de algum elemento específico. E para isso eu vou usar este unicórnio maravilhoso que a gente já desenhou em um tutorial do Illustrator antes. Então se você quiser usar esse mesmo unicórnio que eu estou usando aqui, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como desenhar o unicórnio. Você escolhe se você quer ou não. Não, professor, eu não quero não, cara. Bom, se você não quiser, o que você pode fazer? Ignora essa parte que eu estou fazendo aqui e aqui no After Effects você pode criar qualquer outro tipo de objeto. Vindo na parte superior, ó, você pode criar os desenhos mais simples, como um quadrado, uma bolinha, uma estrela talvez, mas não sei, você que sabe. Vamos concordar aqui que, né, eu acho mais legal o unicórnio, acho que combina mais com essa ideia, mas se você não quiser também não tem problema. Vou fazer o seguinte, com esse arquivo do unicórnio que você vai ter aí, se você desenhar junto comigo, o que você faz? Aqui do lado, ó, nós temos as opções de camadas. Nas camadas, eu tenho várias, só que aqui embaixo eu tenho uma que é o background que a gente fez. Então aqui, ó, eu vou selecionar essa camada e clicar aqui embaixo para removê-la. Se de repente você, na hora que você desenhar, você não tiver camadas para isso, o que você faz? Você vem com a ferramenta de seleção aqui, clica em cima desse retângulo que a gente tem aqui, e aí ele fica selecionado, né, esse background, e você pressiona Delete, ou seja, eu apaguei o background. Ah, mas esse background estava tão bonito, por que você apagou? Então eu apaguei porque a gente não precisa dele dentro do After Effects, afinal de contas eu só preciso do unicórnio, e no After o background já é isso aqui que a gente tem, né? Já vai ser o arco-íris com esse outro azul que nós temos. Então por isso que eu deletei o background sem dó nem piedade. Agora o que nós temos que fazer é salvar. Então vai lá em cima, ó, em File, na opção de Save As, e no Save As eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, com o nome de unicórnio. Do jeito que tá, é só você clicar em salvar. Aí ele vai te perguntar, olha, você quer salvar em que versão do Illustrator? A 2020, 2021, CS6? Pode deixar o 2020 mesmo e dá um ok. Feito isso, volta para o After Effects e é hora de trazer esse unicórnio para cá. Então o que você faz? Vai lá em cima no painel de File, depois você clica em Import e depois em File. Aí você navega lá nos seus computadores, ó, lá nos seus arquivos, onde você tem no seu computador, e na área de trabalho, ó, a gente vai ter o unicórnio. Seleciona aqui e clica aqui embaixo em Import. Com isso ele vai te perguntar, olha, como é que você quer trazer esse unicórnio? Como uma imagem estática ou como uma composição? Pode deixar como footage mesmo, que é uma imagem, e dá um ok. E aí se você for do lado esquerdo no painel de Project, nós já temos o unicórnio aqui, que maravilha! Então o que eu vou fazer, ó, é clicar e arrastar o unicórnio aqui na timeline, só que na ordem das camadas, deixa em cima de todas que a gente tem. Todas é uma palavra meio forte, né? Afinal de contas nós só temos duas, mas de qualquer forma as duas que nós temos são todas que nós temos. Então o unicórnio fica em cima. Aqui eu vou posicionar de uma forma que fique mais interessante. Então primeiro de tudo, entrando nas opções da camada do unicórnio, aqui a gente tem Transform. E no Transform nós temos Scale, onde você pode definir o tamanho. Se você colocar valores maiores, ele vai ficando gigante, o que não faz nenhum sentido. E se você colocar valores menores, tipo uns 60%, ó, o unicórnio fica um pouquinho menor. Eu acho que combina um pouco mais com a nossa ideia,
afinal de contas, o que nós queremos dar ênfase aqui não é só no unicórnio, mas também no arco-íris que está se mexendo lindamente na tela. Então por isso, deixa eu só salvar esse arquivo aqui, porque vai que dá algum erro, então a gente deixa do jeito que está aqui, lindo e maravilhoso. Então aqui, ó, eu quero distribuir a atenção para os dois, um pouco de atenção para o unicórnio e um pouquinho também para o arco-íris. Então, se o unicórnio ficar muito grande, ele vai chamar muito mais atenção que o arco-íris. Se ele ficar muito pequeno, ele não vai chamar atenção nenhuma. Então tem que ser mais ou menos esse tamanhozinho aí na tela. O que eu vou fazer também, ó, é selecionar a camada do unicórnio e com a ferramenta de seleção lá em cima, ó, eu vou mover ele um pouquinho para a direita. Você pode até fazer o seguinte, ó, vem aqui para que coloca ele um pouquinho mais para baixo já. Então um pouquinho mais para a direita e um pouquinho para baixo, não muito para fora da tela, um pouquinho aqui, ó. Deixa uma sobrinha de margem aqui, ó. Feito isso, vamos animar esse unicórnio subindo e descendo, ó. Então vem aqui nas opções de transforme, fica no tempo 0, clica aqui no reloginho de position. Aí eu vou lá, ó, no tempo final, arrasta toda a sua agulha, ó, até o tempo final ali na direita, que é um pouquinho antes dos 2 segundos, e cria mais um keyframe de position. Agora você vai para o tempo 1 segundo, exatamente aqui, ó, no meinho, e aí eu vou mover o unicórnio. Então clica, segura e arrasta, segurando o Shift, ó, ele coloca ele um pouquinho mais para cima. Então o que nós temos? Esses 2 keyframes marcam o unicórnio, quase esqueci o nome dele, aqui um pouco mais para baixo. E você vai ter, ó, esse aqui do meio que marca o unicórnio exatamente onde nós estamos vendo, que é aqui em cima. Então o que nós vamos ter é uma animação. O unicórnio desce, depois sobe, depois desce. E assim vai infinitamente. Ó, se você der um play, ó, subiu, desceu, e assim vai infinitamente. O que nós temos que fazer agora é alinhar, né? O que nós temos não, mas vai ficar legal se a gente fizer, é colocar ali este arco-íris saindo meio que do popozão do unicórnio, como se fosse um cocô muito colorido que ele estivesse fazendo. Então aqui, ó, fica em qualquer tempo na timeline. Nossa, será que isso, por incrível que pareça, era para ser uma seta. Fica aqui no tempo 0 mesmo, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a camada de ajuste, afinal é por ela que nós controlamos o arco-íris, não se esqueça disso, pelo amor de Deus. E com ela selecionada, eu vou vir aqui, ó, no painel de Effect Controls. Ah, mas o painel Effect Controls, professor, você já mexeu nele antes. Então, eu mexi para configurar, mas agora nós vamos animar esta parada. Então aqui, olha só que louco, eu vou aplicar mais um efeito. Então deixa selecionado, vai lá em cima em Effect, Distort. Não, mas distort de novo. Distort de novo, eu sei, a gente usou bastante, né? Mas vamos de novo. Eu tenho aqui, ó, Transform. Esse Transform, basicamente, deixa eu só esconder esses 2 efeitos, ó, clicando aqui nessas setinhas, porque eu não preciso delas. Esse efeito de Transform, o que ele faz? Ele mexe nas opções de transformação, o que é uma explicação muito porcaria. Mas, basicamente, o que ele faz? Ele mexe na posição, na rotação, na escala do que nós temos nas camadas de baixo. Então, se eu vir aqui, ó, e mudar as opções, por exemplo, de escala, ele aumenta ou diminui o arco-íris. Se eu mudar a opção aqui embaixo, ó, de Rotation, ele rotaciona. Se eu mudar a posição, ó, ele joga para a esquerda e para a direita e assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui é alinhar o arco-íris na bundinha ali do nosso unicórnio maravilhoso. Então faz o seguinte, ó, vem aqui nas opções, eu vou vir e mudar um negocinho primeiro. Aqui eu tenho a opção de Anchor Point. No Anchor Point eu tenho 2 valores, tá vendo isso? Sim, tô vendo. Então pega o primeiro valor, clica e arrasta, ó, para sua direita até o seu arco-íris ficar bem naquele meinho ali, ó. Tá vendo que tem uma mira bem no meio ali? Sim, tô vendo. Então, deixa mais ou menos nela. E aí o que nós vamos fazer agora é mudar a posição. Então, aqui nas opções de posição, eu tenho 2 valores. O primeiro valor controla se vai para a esquerda ou para a direita, e o segundo valor controla se sobe ou desce. Nós vamos vir aqui no segundo valor, ó, e posicionar de uma forma que fique mais ou menos na altura ali do popozão do unicórnio, e depois a gente vai com a posição e coloca um pouco mais para cá. Legal, alinhamos. Então, se a gente for ver aqui a animação, ó, no início ele está alinhado, mas depois no resto ele não está alinhado. Então vamos continuar isso aqui, ó. Deixa selecionada a camada de ajuste e aí eu vou criar keyframes da propriedade que eu quero fazer a animação. Por exemplo, eu vou criar keyframes de posição aqui, ó. Então cria no tempo 0, tá? Vem aqui, ó, no tempo final e cria mais um. Então do jeito que está aqui, deixa a agulha no tempo final e cria mais um keyframe de position. Professor, mas se eu clicar aqui, ó, ele vai apagar os keyframes, não vai? Então vai. Então o que você faz? Clica em cima do position com o botão da direita e coloca Add Keyframe. E agora eu vou no tempo 1 segundo e aí eu vou mudar essa posição aqui, ó, para que ele suba até ficar na posição correta. Então agora nós temos isso, ó. O unicórnio está lá embaixo, quando ele sobe o arco-íris continua nele, e quando ele vai de novo lá embaixo, continua no mesmo local. Então tá ali, ó. O arco-íris saindo infinitamente ali, ó. E a gente já consegue enxergar essa sensação ali do unicórnio fazendo um cocozinho de arco-íris.
Além de fazer isso, eu acho que seria legal a gente criar uma animação também de rotação. Então deixa a agulha no tempo 0, seleciona a camada de ajuste e vai lá em Effect Controls. Aqui eu vou criar um keyframe de rotação e eu vou girar aqui no segundo valor para que o keyframe fique para cima. Talvez com o valor de 15, só para a gente ter um valor exato. Ó. Vai no tempo final e aí você cria mais um keyframe de rotação clicando em cima de rotação com o botão da direita, Add Keyframe. E aí no tempo 1 segundo eu vou mudar o valor. Então em vez de 15, a gente coloca menos 15. Ó. Então o arco-íris desce. Então a ideia é, quando o unicórnio está embaixo, o arco-íris está embaixo, mas está apontando para cima. Quando o unicórnio desce, ó, o arco-íris aponta para baixo e assim por diante. Então vai ser essa animação infinita do começo até o final. Uma vez que a gente fez isso, tem mais uma paradinha que eu queria fazer aqui, que é o seguinte. Não sei se você percebe, mas essa movimentação, ela tá meio estranha, né? Ela podia, sei lá, o unicórnio podia subir talvez com um pouco mais de velocidade ou descer com um pouco mais de velocidade. Então se liga só. Eu vou pressionar a tecla U. Quando eu pressiono U, eu visualizo todos os keyframes que nós temos. Então primeira coisa, seleciona aqui, ó, a propriedade de Position do unicórnio, clica em cima dessa propriedade com o botão da direita e coloca essa opção aqui, ó. Na verdade, me desculpa, não é em cima da propriedade, tá? Clica em cima da propriedade e agora você clica em cima de qualquer um dos keyframes dessa propriedade com o botão da direita e você coloca aqui, ó, Keyframe Velocity. Aí eu vou colocar esse Influence no valor de 60. Os dois Influence, tá? Muda aqui para 60, depois aqui para 60 e depois dá um OK. Quando eu faço isso, talvez você pense, Nossa, professor, mas o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Isso faz com que o início do keyframe, vou deixar só o unicórnio para você entender, ó, faz com que o início seja um pouquinho mais devagar e o meio da movimentação seja um pouquinho mais rápido, tá vendo? Ó? Não é mais aquela movimentação ali exatamente igual do começo até o fim, ó. Ele vai ter um molejo, né? Acelera o movimento, depois vai parando, depois acelera, depois vai parando. E assim infinitamente. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras propriedades que a gente tem ali, ó, que no caso são essas duas, ó. Então clica em cima da propriedade de Position, da camada de ajuste, clica em cima de qualquer keyframe com o botão da direita, vai em Keyframe Velocity, muda o Influence para 60. Professor, mas eu não posso colocar 60 no unicórnio, 70 nesse aqui, 80 nesse aqui. Então você até pode, mas como na verdade está tudo se mexendo junto, se você colocar valores diferentes, nós vamos ter um problema, porque as coisas não vão se mexer juntas. E por último, ó, seleciona a propriedade de rotação, botão da direita em cima do keyframe, coloca Keyframe Velocity, mesma coisa lá, Influence 60 e Influence 60. Então, só que legal. Vai subindo e vai descendo, e vai subindo e vai descendo, vai subir, tá parecendo até uma música de axé, mas vamos seguir a vida. Outra coisa que tá me incomodando um pouco aqui é que não parece que o arco-íris está saindo do unicórnio, parece na verdade que está entrando nele, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ficar no tempo 0 e eu vou selecionar a camada de ajuste. No painel aqui de Effect Controls, nós temos a opção, ó, de Warp e Wave Warp. A gente vai no Wave Warp, onde você tem a opção de Phase. Esse Phase, ó, se você clica e arrasta no segundo valor, você controla como este arco-íris vai se mexer. Então, qual que é a ideia? Eu vou ficar no tempo 0 e criar um keyframe de phase, do jeito que tá, tudo zerado. Então, clica no reloginho ali, pronto. Arrasta sua agulha até o tempo final e muda esse valor de phase para algum valor, não nesse segundo aqui, ó, no primeiro. Eu vou colocar um 5, ó. Quando eu faço isso, olha só que legal. O arco-íris vai como se estivesse saindo. E aí, bem rapidão, ó. Nós só temos um problema que está acontecendo aqui, né? No finalzinho, ó, tá vendo que tá dando um pequeno tranco ali, ó? Sim, professor, eu tô vendo. Então, esse pequeno tranco tá dando porque se você pressionar a tecla U para visualizar os keyframes, ó, os keyframes não estão exatamente no tempo final aqui, que é o 2 segundos. Eles estão um pouco para trás. Então eu vou selecionar todos eles e mover um frame para frente. Agora a gente perde essa sensação ali, ó, de tranco. E já fica funcionando lindo e maravilhoso. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar e falar aqui, antes que eu esqueça, é que você viu que a gente usou essa opção aí de Keyframe Velocity e controlamos a animação se ela começa mais devagar e para um pouco mais devagar. E talvez você esteja pensando, poxa, professor, eu não estou entendendo absolutamente nada sobre isso. O que é isso? Tudo isso é sobre o gráfico de velocidade, que é onde você controla ali as opções da velocidade dos objetos de forma geral. E se você não sabe nada sobre isso, este não é o vídeo mais adequado para você aprender sobre isso, porque eu já expliquei isso em outro vídeo. Então clica do lado direito aí em cima no card para você assistir o tutorial de gráfico de velocidade no After Effects. Lá eu explico um monte de coisas de como que você anima, como é que funciona o gráfico, para que serve.
e um monte de coisas que eu acho que é legal de você assistir para você entender todas essas paradas. Então você pode assistir depois desse tutorial aqui se você quiser, porque o gráfico de velocidade, eu já vou lhe dizer, é o que faz a diferença nas animações. Se você não sabe o gráfico de velocidade, suas animações vão ficar sempre ruins. Então você tem que aprender o quanto antes. Continuando aqui, vamos para a parte final, que é só para colocar umas partículas saindo, ótimo, né? Eu falo quase falando agora no sotaque francês. Saindo ali bem do mesmo lugar que está saindo o arco-íris. Você entendeu o que eu quis dizer, não é? Então aqui eu vou criar uma nova camada pressionando Ctrl Y. E aí, ou melhor, né, se você não quiser ir pelo atalho, fala, ai professora, como é que faz isso sem o atalho? Vai lá em cima em Layer, New, e você coloca a opção de Solid. Então aqui, ó, essa camada de Solid, basicamente, é uma camada que não tem nada. Mas se ela não tem nada, pra que serve? Ela serve para o que nós vamos colocar nela. Então aqui, ó, pode deixar como está, clica em Make Comp Size e a cor é indiferente. Então do jeito que tá, dá um OK. Feito isso, essa camadinha aqui, ó, deixa selecionada. Vai lá em cima em Effect, Simulation, e depois você vai nessa opção aqui, ó, de cadê? Tem tanta opção. Particle System 2. O que isso faz? Cria partículas. Só que pra gente conseguir enxergar essas partículas, né, de uma forma mais fácil, porque aqui tá uma bagunceira, né? Tem o arco-íris, tem o unicórnio, que doideira total. Então vem nessa camada de Purple aqui, que é essa do sólido que a gente fez. Pode ser que a sua tenha outro nome, não importa. Mas vem nela e clica aqui, ó, nesse quadradinho debaixo dessa bolinha. Isso faz com que a camada fique em solo. Mas o que é solo? Solo nada mais é do que a camada sozinha. Então as outras camadas ainda estão aí, mas não estão visíveis. Então fica mais fácil da gente trabalhar aqui só nas partículas. E é isso, um monte de partículas surgindo para lá e para cá. Mas vamos configurá-las. Então deixa a sua agulha em algum momento que a gente já consiga enxergar as partículas, ou seja, não dá para deixar no tempo zero, senão a gente não vê nada. Então fica aqui um pouquinho mais para frente, ó, perto de 1 segundo, vai no painel de Effect Controls. E aqui nós temos a opção de Birth Rate. Birth Rate é a quantidade de partículas que vai nascer. Então aqui eu não quero muitas. O valor é 4, mas eu vou colocar 0,2. Então aí, ó, já não tem mais tantas partículas assim. Fora isso, nós temos a opção de Longevity. Esse Longevity é a duração de vida dela em segundos. Ou seja, quando uma partícula é emitida, quanto tempo ela vai viver? Então aqui eu acho que a gente pode colocar 0,8 talvez, ó. Ou talvez 0,7. Então ela vive quase 1 segundo, tá vendo? Ó? Ela vai e começa a surgir, mas depois ela morre. Eu sei que isso é triste. Ai, professor, você está falando de morte, a partícula morre. Infelizmente, tudo na vida, né? Nasce, cresce e morre. Infelizmente, a partícula também. Chega uma hora que ela morre. Então, basicamente aqui é onde você define quanto tempo ela vai viver. Continuando, nós temos Producer. Nesse Producer eu tenho Radius. Esse Radius, ó, é a expansão da área. Então, eu vou colocar o Radius X e Y em 0, porque eu não quero que elas se espalhem e acabem, sei lá, sendo surgidas de vários lugares, tá vendo? Eu quero que elas surjam só de um ponto específico. Então coloca 0 e 0 também. Indo para essa aba de Physics, que é a segunda aba, a quarta aba que nós temos aqui, você tem a opção de Animation, ou seja, como essas partículas vão se mexer. Uma das que eu acho bem legal aqui é Fire. Esse Fire é legal, ó, porque elas vão surgindo de um ponto específico e elas vão meio que girando em volta delas ali e já vão numa direção específica que, por padrão, elas vão para cima. Mas calma, a gente já conserta isso, porque elas têm que ir da direita para a esquerda, mas a gente faz isso daqui a pouquinho. Além disso, nós temos Velocity. Em Velocity eu tenho a velocidade com que essas partículas vão ser feitas. Então, quanto mais velocidade você coloca, ó, mais elas se espalham e mais dá a impressão de ser rápida. Aqui eu acho que um Velocity 0,3 está ótimo. E nós temos a opção também de Particle. Ou melhor, a opção não, né? A aba de Particle, onde você tem Particle Type, ou seja, o que vão ser essas partículas? Você pode deixar como está, que é a opção de Line, né? São linhas. Cada partícula é uma linha específica. Mas tem a opção de Star, ó, que são estrelas, que é uma estrela assim bem porcaria, né? Eu só uso isso aqui para coisas muito específicas. Mas um legal que eu acho que combina com o que a gente tem aqui é esse Tree Polygon. Tem esse Tree Polygon, tem o Quad Polygon, que são quadrados, mas o Tree Polygon eu acho que funciona bem, são triangulinhos que vão ficar flutuando ali na tela. Eu tenho a opção de Birth Rate, aqui seria, ó, Birth Size, é o tamanho da partícula quando ela nasce. Então eu vou colocar 0, porque ao longo de 0,7 segundos, ela vai de 0, que é o tamanho zerado, né, invisível, até o tamanho de 0,75. Eu acho que tá bom. Aqui nós temos a opção também, ó, de Opacity Map, ou seja,
que vai acontecer com as partículas conforme elas nascem e morrem? Então você tem a opção de fade out, ou seja, elas vão sumindo aos pouquinhos. Mas você pode colocar a opção de constante. Então ali, ó, elas simplesmente somem no final. Elas não, assim, elas ficam invisíveis do nada, né? Elas não vão sumindo aos pouquinhos. Aqui você também tem a opção de Max Opacity, ó, onde você pode controlar quanto de opacidade total elas vão ter. Eu vou colocar 100%. Aí elas ficam totalmente visíveis, não fica ali uma ou outra meio transparente, nem nada disso, que eu acho que não combina. E aqui embaixo nós temos Birth Color, que é o tamanho da partícula quando ela nasce, que por padrão é, sei lá, um tomzinho meio de amarelo estranho. Eu vou colocar um tomzinho quase branco. E nessa opção de Death Color, vou colocar a mesma cor, tá? Só colocar um tomzinho de branco, ó. Nós já temos isso aí. Vários triangulinhos nascendo ali do começo até o final. Agora nós temos um problema, né? O primeiro de todos é que se você desativar essa opção de solo, ó, as partículas elas nascem, mas elas nascem a partir do meio da tela, né? Não faz sentido, ó. Então deixa a agulha no tempo final para a gente conseguir enxergar as partículas. E aqui nas opções, ó, do Particle System, nós temos essa opção, no caso, né? Quase foi tudo errado. Volta. Nós temos a opção de Producer, onde você tem Position. Então aqui em Position, ó, se você clicar nesta mira aqui do lado, ó, você pode clicar bem aqui no popozão do unicórnio, ó, e aí ele vai começar a sair dali. Só que quando ele sai daqui, nós temos um problema, né? Porque se você vir, ó, e rolar a animação, ela tá na posição certa, mas ela não acompanha o unicórnio, né? Então fica no tempo final, que é onde a gente pôs aqui na posição. E aí do lado da camadinha aqui das partículas, nós temos este espiral. Oh meu Deus, professor, o que será isso? Isso aqui nada mais é do que uma conexão. Então eu posso arrastar esse espiral, ó, e soltar em cima da camada do unicórnio. Com isso, a camada das partículas, no caso, né, elas vão se prender no unicórnio. E elas ficam ali, saindo infinitamente ali do popozão. Só que o problema é que está indo para cima, né? Seria legal que elas fossem ali meio que para a esquerda. Para isso, você pode deixar no tempo final mesmo, ó, seleciona a camada que nós temos aqui das partículas e aqui em cima você tem a propriedade de rotação. Aí você clica em cima aqui da tela, ó, segura e arrasta, segurando o Shift, ó, e move para que elas possam se posicionar, ó, e sair de um local específico. O problema é que quando eu faço isso, elas acabam saindo da posição que elas estavam. Oh, meu Deus do céu. Então deixa a agulha no tempo final, vem aqui na opção de Producer, ó, clica na mira e clica de novo no popozão. Pronto, ó. Agora sim, ó, elas saem, né, da direita para a esquerda e estão ligadas no unicórnio perfeitamente. O que acontece é que as partículas estão em cima, né, da bundinha dele. Acho que não faz muito sentido, né? Acho que seria meio legal se elas estivessem entre o unicórnio e o arco-íris. Então, nas opções da camada, vem aqui nas partículas, ó, e arrasta para debaixo da camada do unicórnio. Agora sim, você não vê saindo ali de cima dele, o que estava, sei lá, para mim estava meio uma parada meio estranha. Vindo aqui nas opções de Blend Mode, ó, se você ativar essa opção, nós temos aqui Mode. E nesses modes, na opção da partícula, ao invés de Normal, eu vou colocar essa opção aqui de Divide. O Divide cria um tipo de brilho mais específico, ó. Então as partículas saem, mas elas criam mais brilho em cima do arco-íris. Eu acho que faz um pouco mais de sentido agora. Não sei, eu acho que tá mais legalzinho. Nós só temos um último problema. Nossa, professor, só tem problema para resolver, cara. Enfim, quando a gente começa a inventar coisas, né, a gente tem que resolver a situação toda. Mas o que acontece? Você vai perceber, ó, que as partículas, elas não estão o tempo todo aparecendo. Elas começam a partir de um tempo específico, ó. Então no tempo zero não tem nada. Elas começam a surgir lá pro tempo aqui, ó, 10 mais ou menos, que você vê a primeira. Então o que eu vou fazer é, eu vou ficar aqui no tempo 10, pode ser mais ou menos, seleciona essa, só o tempo 10, não se esqueça, tá? Arrasta a sua agulha e vai olhando aqui, ó. Então aqui a gente consegue confirmar que é o tempo 10 quando a gente vê aqui que estamos neste local. E aí, ó, eu vou criar só um marcador aqui do jeito que tá. Seleciona a camada das partículas e aí você vai lá em cima em Layer, depois você vai em Markers e depois você coloca a opção de Add Marker. Ou seja, eu estou fazendo com que crie uma marcação específica aqui em 10 segundos. E agora eu vou arrastar esta camadinha toda, ó, até aquele marcador ficar no tempo zero. Só que o que acontece agora é, as partículas, elas estão desde o começo, ó, elas já estão nascendo ali lindamente. Só que quando chega aqui, elas somem, ó. Por quê? Porque a partir daqui eu não enxergo nada. Então, mais um problema para resolver. Então, clica aqui, ó. Bem no finalzinho dela vai ficar essas duas setinhas no seu mouse, ó. Se arrasta até o tempo final. Com isso, olha só que legal. Então, as partículas estão desde o começo ali surgindo. Talvez um pouquinho mais para trás ainda, ó, um pouco mais do que o tempo do marcador, ó, joga para a esquerda mais um pouquinho talvez e estica o final de novo, né? Porque eu coloquei 10
10 frames ali, e eu acho que não ficou muito bom. Mas agora eu acho que já tá mais interessante. Ó. Então, sobe e desce, as partículas ficam do começo até o final, e o arco-íris também faz toda essa movimentação linda e maravilhosa. E agora sim, nós terminamos essa animação. Finalmente acabamos. Mas não se esqueça, tem outras animações muito da hora aqui, em outros tutoriais que eu já ensinei no canal. Por exemplo, esse que você tá vendo aí, ó, de animar esse quadrado pulando elegantemente. É muito legal, porque é uma animação simples, mas a gente usa muitos conceitos de princípios de animação. Se você não sabe nada sobre isso, tá pensando, meu Deus do céu, professor, princípios de animação, o que é isso? Você precisa saber o que é. Então clica no card aí e assiste, porque vai valer muito a pena, eu te garanto. Não pense nem por um segundo que os seus conhecimentos de After Effects acabaram, porque tem muito mais. É só você ir na descrição do vídeo aí embaixo, porque lá tem o link do meu curso online que vai te mostrar como dominar o After Effects. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para fazer os seus próprios projetos no After Effects, começando entendendo a sua estrutura, para depois explorar as possibilidades importando arquivos de softwares como Photoshop e Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições, coisas que fazem toda a diferença quando a gente vai desenvolver os projetos. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, correção de cores, chroma key e expressões, para facilitar as nossas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer o processo de renderização para finalizar o seu vídeo, deixando ele pronto para assistir. E não se preocupa, porque esse curso é tanto para você que talvez já conhece um pouco do After Effects, mas você quer explorá-lo ainda mais. Essa palavra é muito bonita, né? Explorá-lo. E se você de repente não sabe nada do After Effects, você não sabe nem por onde começar, relaxa, esse curso também é para você, você pode ir nele sem medo. Lembrando, é claro, que o link tá na descrição do vídeo aí embaixo. E esse é o momento da nossa despedida, mas para não ficar tão triste assim, eu deixei 2 tutoriais aqui do lado que eu tenho certeza que vão te interessar. Ai meu Deus, a quem eu tô querendo enganar? Pelo amor de Deus, eu tô quase implorando, por favor, clica em um desses vídeos aqui do lado. Até o próximo vídeo, até mais.